Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: educação, segurança, política, saúde, economia e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje a nossa bancada está um pouco diferente. Temos um convidado especial, o Dr. Bardavil, José Alberto Bardavil, que é o nosso diretor-presidente da TV União. Seja bem-vindo à nossa bancada. Obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento na TV União Fortaleza, na companhia do meu irmão, Dr. Djalma Pinto, e dessa grande amiga jornalista, que é apresentadora deste programa. E o doutor Djalma, que já é assíduo, já está aqui conosco toda quarta-feira, né, doutor Djalma? Seja bem-vindo. Uma alegria retornar ao comandante da TV União, para enorme grande paulista que veio morar no Ceará, Fortaleza, eu sofro muito no sábado, tudo para ser o grande campeão. É isso, nós vamos começar chamando a primeira pauta, porque veremos imagens de uma idosa sendo agredida pelo seu próprio filho. Vamos ver. Eu sou uma pessoa de idade. Tu é muito sem vergonha. Sem vergonha é você, ladrão. Sem vergonha Sem vergonha é você, ladrão. O meu que deu. Tu tem lascada. Lascada é você. Lascada é você. Daqui a pouco você parte o seu lugar, seu satanás. Satanás é você. Falando de tu, falando de mim, tá falando de todo mundo, essa Mentira, maldiçoada. maldiçoado é você. Pronto aí, todo mundo escutando. Maldiçoado é você. Ô, Madalena, abre a porta para sair, que eu não sou obrigada a escutar o que ele está dizendo, não. Eu vou ficar lá na rua. Deixa meu travesseiro que eu não vou te dar, não. Pronto, fica, sua merda. Fica, grande merda. Uma porcaria já. Pra tu levar, tu vai levar. Ei, faz tudo. Ei, tá bom, Goa, tá bom. Deixa Quer tirar onda, velha safada? Tá bom, Você! Goga, tá bom, Tá vendo? tá bom, Safado. tá bom. Cara, me esculhambar, Tá não vendo? velho. Tá Bora. Tá bom, Não, cara. velho. Vá-se embora, leve sua merda. Deixa essa porra. Tá na sua cabeça. Para com isso, cara. Velho, Para com isso. me deu salário. É um absurdo. Ele já foi preso até, viu? Mas que... Isso está acontecendo não só aqui em Fortaleza, mas no Brasil, no mundo afora. Por que está acontecendo isso? Está faltando um problema básico na população, principalmente do Brasil e em Fortaleza. O que é? As pessoas, os garotos vão para as escolas, chegam nas escolas, chegam ao primeiro grau, terminam o segundo grau, não tem emprego, não tem saúde, não tem nada. O que eles fazem para ganhar um dinheirozinho? Vão vender droga, tanto os homens, as moças, como os rapazes. E aí, você sabe o que acontece com os drogados, né? Por falta da droga para consumir, roubam dos pais, roubam dos irmãos, roubam das famílias, roubam de onde puderem, porque não podem parar de consumir. E o nosso governo, o que faz? Nada, incentiva. Então, peço por gentileza, senhor governador, senhor prefeito, autoridades, por favor, olhem com o coração como se esses jovens fossem seus filhos. Como é que o senhor estaria agindo?
assim, braços cruzados? Deixo com você a palavra do doutor Djalma O que Pinto. leva, né, um filho adulto, que ele é adulto, bater na sua própria mãe? O que leva um filho a agredir a sua própria mãe, a pessoa que o colocou no mundo, que trabalhou com tanto esforço, com tanto esmero, tanto empenho durante toda a sua infância e o acompanhou em plena adolescência. A questão é complexa, mas um ponto precisa ser levado em consideração. Educar é dar amor, mas também impor limite. Quando o pai ou a mãe não trabalham esse aspecto, impondo sua autoridade, fazendo com que a criança respeite a autoridade que é imposta pela natureza, a pessoa cresce e não vai ter a atenção devida. Muitos filhos colocam seus pais nos asilos, não têm atenção nenhuma e, o que é mais triste, agridem essas pessoas indefesas. E a velhice, que era o momento em que a pessoa precisa de mais tranquilidade, precisa de mais sossego, a pessoa tendo uma vida só para viver, assiste o crepúsculo do seu existir com agressão, não de estranho, não de terceiro, mas do próprio filho. Isso é muito doloroso e é uma necessidade urgente de que a sociedade aplique a sanção para desestimular esses agressores que não têm apreço nenhum pela própria mãe, imagine pelas pessoas estranhas da sua família. Desculpe, é a educação que está faltando. Como é que o jovem, nesse limite que você fala, vai para os colégios? O que é que ensina nos colégios? Sexo. Hoje é sexo, praticamente, basicamente é sexo. Crianças com 10, 12 anos fazendo sexo, muitas delas engravidando e fazendo aborto permitido pelo governo. E aí, como é que fica isso? Qual é a moral que se tem, que se dá? Qual o limite que se pode dar se a pessoa sai de casa, tem tudo o que é errado a seu favor? Sexo, droga e rock and roll. Não tem limite para absolutamente nada. Então, mais uma vez, viu? Temos que bater, não é só uma vez não, é diariamente estar chamando os nossos governantes a responsabilidade. Não é fazer obras, não. Fazer obra é importante, não é fazer grandes espetáculos. E terminar as obras, né, doutor Bardavil? Não só começar, né? Que a gente vê obras inacabadas, né? Governo Cid Gomes fez o tal do aquário, começou, sei quantos milhões gastos com o aquário, está lá abandonado. Vamos embora fazer então o viaduto, não, como é o nome? O trem. Metrô. Quantos milhões foram gastos e sumidos? Você vê só os tapumes, as obras mesmo lá embaixo, não existe. Nós temos um ponto aí, doutor Bardavil, que é o metrô do aeroporto, que a gente nós já debatemos aqui na bancada qual o fundamento daquele metrô ali e só do aeroporto para Parangaba. Olha, veja bem, eu não conheço o assunto, mas eu acho que o metrô do aeroporto para a cidade tem que existir. Por quê? Porque o turista, quando chega, ele não pode ser só explorado pelos táxis, não. Eles têm, em outros países do mundo, tem metrô que leva até um certo ponto, até a praia, ou enfim. Que aí tem aplicativos mais baratos, né? Mais exatamente. acessível, por exemplo, né? Você sabia quanto é que eu paguei? Entendi. Quando eu paguei ontem pela garrafa de água mineral no aeroporto, porque eu estava esperando a minha filha, que estava chegando de viagem, estava com sede, parei naquele negócio, quiosque daquele, uma água mineral. Tomei, quanto é que é? R$9 uma água mineral. O pessoal reclama que a gasolina está cara, que é R$5, R$6, que veio o petróleo lá das Arábias. Agora, imagina você tirar a água daqui do poço, engarrafar e explorar por R$9. Cadê a fiscalização do governo? E tem mais uma coisa, se não me falha a memória, em governos anteriores, dispensaram ICMS, impostos. Por exemplo, não sei se hoje ainda continua, da Coca-Cola,
das águas minerais aí dos grandes grupos. Então não tem imposto, é só o transporte de tirar a água do poço, engarrafar e distribuir. Como é que isso é tão mais caro, 2 vezes mais caro do que uma água, um petróleo, 1 litro de gasolina que vem lá das Arábias, tem que ser tratado, tem que ser transformado em gasolina, aí depois tem que ser distribuído. E é mais barato do que 1 litro de água mineral daqui do Ceará. Se fosse assim, não, a água da Perrier, a Perrier está mais barata do que a água mineral aqui de Fortaleza. Então, falta pulso de governo, falta pulso. Gente que queira realmente não esteja ganhando comissão ou dinheiro por fora para autorizar esse tipo de malandragem. Fiscalização, né, doutor Badavi? Pulso. Não adianta fiscalizar de um lado se os governantes liberam do outro. Se os deputados entre acesso, é o mesmo problema que existe hoje, por exemplo, da Enel. O problema da Enel é a mesma coisa, é a energia mais cara do Brasil. Mas por quê? Porque os deputados, né, a maioria, permitiram que eles fizessem essas estripulias com os nossos cearenses, nossos irmãos. E aí, vão abrir, não sei se já chegaram a abrir, porque eu estava fora. A CPMI, né? A CPMI. Vai dar em alguma coisa? Dificilmente, porque, não dizer na sua maioria, mas muitos deles precisam de dinheiro para manter o cargo de deputado, para as eleições, agora para prefeito. Não estou afirmando, mas imagino que a Enel, ganhando como está ganhando, deve dar uma distribuiçãozinha de ajuda para esses políticos que têm o direito e o dever de fiscalizar e não estão fazendo. O Djalma? Esse tema é interessante. Uma garrafa de água mineral ser mais cara do que 1 litro de gasolina. É muito interessante essa comparação, porque o petróleo ele é refinado, o Brasil produz, mas não tem autossuficiência, não refina o suficiente, inclusive porque desviaram o dinheiro das refinarias de Pernambuco, essa aqui do Ceará que começou e nunca foi concluída. Enfim, nós importamos petróleo e não se justifica, sob todos os ângulos, que o litro da gasolina seja mais barata do que uma garrafa de água mineral. Isso é um ponto interessante. E água mineral produzida aqui em Fortaleza, no Ceará. 500 ml, né, gente? É um ponto interessante que... Muito pouco. Um garrafão é o quê? 4,50, dependendo da marca? É um ponto interessante que precisa ser reacomodado no mercado, na oferta e na procura, mas que uma explicação precisa ser dada para esse fenômeno que chega a ser inusitado. Ora, por que a população procura, às vezes, comprar água mineral? Porque a água da Cagesse não é uma água própria para consumo. Botam 1000 produtos e tal, mas a água não é boa. Vamos falar a verdade. Então, aqueles que possuem um pouco mais de recursos vão comprar água mineral. E cai nessa história. O doutor Djalma, o senhor que é um grande jurista, eu digo que é a mesma coisa que os planos de saúde. Pela Constituição, tem lá escrito que todo cidadão tem direito à educação e saúde. Ora, o que é que faz hoje? Fizeram os planos de saúde, ok? Para tomar do cidadão, para ele poder ter um acesso melhor do que oferecido pelo governo. Só que a população está pagando esses planos de saúde e não está tendo um atendimento satisfatório, ok? Enquanto isso, a obrigação do governo, que era para cuidar da saúde, não está fazendo. Né? Muito a desejar. Então, o que é que se faz? Ou para de cobrar do cidadão brasileiro o imposto de saúde ou a contribuição para a saúde, okay? E deixa os planos de saúde fazer. Ou arrocha os planos de saúde. Por exemplo, vou dar um caso meu. Há um ano e 3 meses atrás, eu fui fazer um check-up. Eu sou cliente do Bradesco Seguro, Bradesco Saúde, ok? Pago R$ 6.300 por mês, pessoa física. Eu, sozinho, pago R$ 6.300 para ter um plano de saúde com todos os benefícios que estão lá no contrato. Fiz um check-up e, infelizmente,
foi comprovado que eu estaria com câncer no fígado, apesar de nunca ter sido bebedor de álcool. Mas entrei na fila do SUS e depois de quase 4 meses, fui chamado para fazer o transplante. O Plano de Saúde Bradesco pagou os hospitais, ou o hospital onde eu fui fazer o transplante. Já o médico que fez o transplante, que é obrigação do plano pagar, todo médico, hospital e tudo, não pagou. O médico me cobrou o valor de R$150 mil, que é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, de transplante de fígado. Resultado, eu estou na justiça há mais de um ano, cobrando do Plano de Saúde Bradesco que pague ao médico. Não sei qual acordo que a justiça tem com o Bradesco, ou se não tem acordo, se teme dar uma decisão contra o Bradesco, que não se resolve, está enganando a justiça. Meus advogados já tiveram várias vezes com a juíza, o processo está em cima da mesa dela, a juíza, se eu não me engano, da 10ª vara civil, e não resolve. Aí você vai descobrir, então você tem que falar com um amigo, outra pessoa da juíza, um desembargador, porque senão o processo não anda. Então, é o efeito dominó. Você não tem a saúde, se você pagar um plano de saúde, eles pagam ou te atendem quando quiserem, não tem compromisso. Se vai para a justiça, demora um ano, o cara morre, né? Ok? Então está igual o SUS, ou pior. Não, aí o SUS já tem um problema sério. Por exemplo, a pessoa vai se operar com um problema de pedra no rim. A garota, 17 anos, aí no Hospital Geral, tudo certo para fazer a cirurgia, a pessoa sofrendo com dores horríveis. Aí é informada que a máquina, o equipamento não está funcionando. Quantas pessoas vão para os hospitais e não são atendidas? Quantas pessoas estão acumuladas nos corredores? Então, a saúde pública, por outro lado, precisa de eficiência, precisa de compromisso, de amor à causa e à solidariedade, sobretudo. Você imagina um pai vendo a sua filha, o seu filho, sofrendo numa maca, esperando a hora da cirurgia, ou o médico não está aparecendo, não tem médico, ou vai marcar, muitas vezes, daqui a 3 meses, para que a pessoa possa restabelecer a sua saúde. Vai para uma fila que fica anos esperando uma cirurgia, muitas vezes, né, de urgência. Então isso aí é falta de prioridade e, sobretudo, falta de solidariedade. Quem está comandando o Estado, o município, essas instituições, tem que ter a ideia de se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. Só assim nós poderemos ter eficiência nessa área tão vital para a humanidade. Tanto a saúde do município quanto do Estado, esse negócio de fazer um consórcio para administrar a saúde, gente, isso é coisa para divisão sabe, alimentar projetos políticos. Tem que ter força, tem que fazer e ponto. Não tem esse negócio de amanhã, não tem esse negócio de deixar Tem 5 mil clientes para fazer a operação da vista, enfim, útero. E como é que faz? Entra na fila, o cara morre e ninguém atende. Ou então vai para o plano de saúde. Os planos de saúde, você entra na internet, quais são os piores planos de saúde, as maiores reclamações hoje na Agência de Saúde. Agência de Saúde. E o que é que faz? Eles são multados? Não. Agora, todo ano eles aumentam o plano de saúde, 10, 20, quantos por cento eles acham, vão lá para Brasília, fazem um acordo lá com o Ministério da Saúde, ou sei lá com quem, avisa, sei lá com quem, e consegue aumentar. Ou seja, eu comecei a pagar R$2.000, estou pagando 6.400 ou 6.500, daqui a pouco eu não vou mais poder pagar, porque o que eu recebo como aposentado do INSS é menos do que eu tenho que pagar para o plano de saúde. Daqui a pouco eu não vou conseguir pagar. E como é que eu fico? Vou entrar na fila do SUS, ou seja, é só esperar morrer, porque não tem atendimento. Que pena que os nossos governantes não observam isso. Olha, gente, não adianta você roubar um tostão aqui, que você vai pagar. Se você não pagar, quem vai
pagar são seus filhos, seus netos. Lembrem bem disso. Todo o dinheiro roubado, tudo que você faz de mal aqui, você paga aqui mesmo. Se você não pagar diretamente, você pode ter certeza que seus filhos ou seus netos vão pagar por isso. Nada sai impune, não. E outra coisa, Badail, se você se colocar no lugar do outro, você imagina, você é um prefeito do município, você é um governador, você é um presidente, se coloque no lugar do outro. Imagine a pessoa chegar com uma dor no hospital e não poder ser tratada porque... Às vezes falta de pirona, viu, doutor Djalma? Pois é, falta de medicamento, falta daquilo que é básico, elementar, para oferecer à pessoa que está acometida naquele momento de uma aflição, de uma dor. Se você se colocar no lugar do paciente, como governante, você vai encontrar meios, vai encontrar o que a Constituição exige, eficiência para resolver o problema, para amenizar o sofrimento, a dor daquele que está padecendo por essa angústia. Doutor Djalma, falta de responsabilidade. Isso aqui sempre foi um Estado governado por coronéis. Tá? Estava lá, coronel, aí veio o Tasso, fez o primeiro governo bom, depois a esculhambação começou. Veio o Cid, piorou. Ora, se você analisar que se gastou, vamos supor, no aquário, se gastou nesse Tem a Ponte Metálica também, tem o metrô, VLT, obras inacabadas, se pegasse uma parte desse recurso e comprasse remédio, melhorasse os hospitais, colocasse leitos, contratasse médicos, não através de condomínio, de associações, não, direto. Não precisa de ninguém, não precisa de intermediário. Não? Outra deficiência, doutor Bardavil, são nos municípios, porque como não tem, aí vem todos para Fortaleza e superlotam. Minha filha, se a capital, entendeu? Se a capital, que é o lugar que tem mais recursos, não atende, vai pensar no interior. Porque se resolvessem lá, o que lá, acontece com os políticos? O que acontece com eles? Diminuiria aqui. Quanto mais o povo, o pobre, depender deles, melhor, porque quando chega na parte da eleição, compram o voto. Né? Segurança pública, como é que está a nossa segurança? Hoje, Fortaleza, talvez uma das cidades mais perigosas do mundo. Assalto, roubo, crime de todo jeito. Hoje quem manda em Fortaleza, por exemplo, interior também, é o narcotráfico. Quem é o comandante do narcotráfico? Doutor Bardavil, o mais incrível é que estão querendo abrir mais outro ministério agora, o Ministério da Segurança. Claro, porque o dinheiro... Quem produz, olha, quem trabalha, quem tem empresa, quem produz, profissional liberal, que paga seu imposto, o que está fazendo? O que está recebendo de volta? Nada. Então, quem está do outro lado, que não produz, é vagabundo de pai e mãe, máquina, né? usa a máquina em benefício próprio para ficar no poder muito tempo. Vai comprar avião de 400 milhões, vai passear. Gente, pega esses 400 milhões, compra de Novalgina para os hospitais aqui de Fortaleza, que nem isso tem, agulha, linha para poder suturar. É muito melhor, não é não? A gente vai ter que precisa terminar esse bloco, mas já nós estamos de volta. Fica aí. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e continuando falando em segurança, o miliciano Peterson Luiz de Almeida teve a saída autorizada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, mesmo sendo alvo de mandado de prisão preventiva. No último domingo, o criminoso saiu pela porta da frente da unidade prisional José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Peterson é apontado como um dos chefes da maior milícia que atua no Rio, controlada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. O miliciano controlava os bairros de Sepetiba e Nova Sepetiba. Na zona oeste, dá para combater a criminalidade desta forma? O miliciano sendo solto pela porta da frente, doutor Djalma? É porque ele estava com envolvimento nas autoridades. Ou seja, o Estado brasileiro sucumbiu porque não foi capaz de se impor, de ser respeitado e de impedir que os criminosos tivessem acesso aos pontos nevrálgicos da administração que é responsável pelo combate efetivo da criminalidade. Infelizmente, para o sucesso das organizações criminosas, há participação de pessoas do Estado
que não assumem o compromisso de servir a causa pública. Passam essas pessoas para o lado dos criminosos e é por isso que a sociedade está padecendo, principalmente do Rio de Janeiro, de uma insegurança sem precedente no Brasil. Doutor Djalma, concordo com o que você está dizendo, mas tem um detalhe muito importante. Aqui no nosso Ceará, aqui na nossa porta, nós não temos segurança. Comenta-se que os nossos governantes têm um pacto com esses criminosos. Tanto é que vão para a cadeia e soltam. Vão para isso, está todo mundo liberado. Hoje, em Fortaleza, vários bairros, você só pode entrar lá, mesmo de carro, se você pedir permissão, baixar o vidro, mostrar que vai visitar e tal. Por quê? Porque os nossos governantes não se impõem. Mas não se impõem por quê? Na certa, foram ajudados na campanha para ser prefeito, deputado, governador, sei lá o quê, né? Então, uma mão lava a outra. Se tu me ajuda, eu tenho a obrigação de te ajudar. Então, há um compromisso, meu ponto de vista, há um compromisso dos traficantes com os nossos governantes. Ora, o Porto do Pecém, por exemplo, isso eu denuncio há mais de 20 anos atrás. Até ano passado, não tinha scanner. Ou seja, foi feito o Porto do Pecém para tráfico de drogas. Durante muitos anos denunciei aqui na TV União. Levei esse problema para Brasília, no governo Bolsonaro. Ano passado ou ano retrasado, implantaram então o scanner. Olha quantas toneladas de droga foram apreendidas nos últimos 18 meses e quantas foram apreendidas nos 20 anos para trás. Ok? Então o Ceará é uma porta de entrada e saída de droga. Ora, se é a porta de entrada e saída de droga, alguém que comanda deve estar dizendo assim, pode entrar que vocês estão livres de fiscalização. Tanto é que em qualquer lugar do mundo, aeroporto, porto, tem scanner. Aqui no Ceará não tinha. Né? E quebram, vive quebrado. Por quê? Porque os donos desses cartéis mandam quebrar. Mas quem fala isso? Eu estou falando. Badavi, agora tem outro problema aí. Por exemplo, na eleição, o candidato, muitas vezes, não pode entregar o seu santinho naquela área dominada pelo crime organizado. Isso é um abuso que impede a normalidade do processo eleitoral. Então, aquele candidato que é favorecido por essas milícias, que compromete o equilíbrio ou a igualdade na disputa, a primeira providência que deveria ocorrer, uma vez provado o fato, era ele se tornar inelegível. Por quê? Porque é impossível, numa democracia que pressupõe igualdade de oportunidade na disputa, que um cidadão não possa apresentar sua propaganda em determinado bairro, em determinado lugar. Há um desequilíbrio, há um comprometimento da normalidade da eleição e, uma vez provado esse fato, a consequência seria excluir do processo eleitoral aquele candidato favorecido pelas milícias criminosas para desestimular que outros candidatos, outros postulantes possam invocar esse apoio criminoso que compromete a seriedade de qualquer eleição no planeta. Djalma, eu vou fazer uma pergunta assim, bem inocente. Como é que você, um juiz, quanto é o salário de um juiz? 35 mil? 30 mil? Por aí. Como é que uma pessoa que ganha 30, 35 mil reais pode ter apartamento de 2, 3 milhões aí, perto da Beira-Mar, aqui na Aldeota? Pode, além disso, pode ter uma casa de praia maravilhosa, pode ter 2, 3 carros importados para a mulher, para os filhos, ganhando 30 conto por mês. Quem é que sustenta esta criminalidade? Com certeza não sou eu, nem é você. Deve ser o pessoal das drogas. Hoje, você que tem uma ação na justiça, ela caduca. Se você for amigo, vai caducar. Se você for inimigo, você vai demorar um pouquinho, mas vai responder. Se você for neutro, um cidadão comum, entra com processo, sei lá, contra quem, ele fica guardado na mesa dos juízes durante 1 ano, 2, 3, 4. Você vai reclamar a quem? Ao corregedor? Nem lhe atende.
Eu mesmo fui reclamar, porque esse meu processo do Bradesco está mais de ano parado. E eu tenho 71 anos de idade, teria que ter prioridade. E eles não fazem. Fazem o bel prazer. Fazem tudo agora em casa, sabe? Por computador. Virtual. Nem lá vão. Mas ganham nababescamente. Juiz, desembargador, ministro. Pode vir. Eu vou lhe provar. Quem quer que seja. Vamos procurar gente que tenha coragem de falar, de defender o povo. Eu não sou candidato, jamais querei ser, porque tentei sê-lo e não consegui me bloquear essa turma, né, que cuida disso, dos malefícios do nosso Estado. E eu estou sobrevivendo com muito sacrifício. Você quer saber? A TV União, essa aqui que você está vendo, vem em Brasília, vem em qualquer lugar. Só para você ter uma ideia, no governo Camilo, ele gastou 1 bilhão e 200 em publicidade. Ou seja, para calar a boca das atrocidades que ele fez, como mesmo disse o Ciro Gomes. A gente vai já ter imagens. E vou mostrar a imagem do Ciro Gomes denunciando o seu comparsa. Ok? Sabe quanto é que veio desse dinheiro? De 1 bilhão e 200 milhões, não veio 1 milhão. Por quê? Porque nós falamos a verdade. Nós colocamos no ar tudo aquilo que nós vemos. Certo ou errado, doa a quem doer. Então estão querendo nos quebrar. O governo estadual, aqui eu digo, o governo estadual, por exemplo, já gastou esse ano alguns milhões de reais em publicidade, cala a boca para a TV Vesmar, cala a boca para a Record, para a Bandeirante e para as redes sociais. Sabe quanto é que mandou para a TV União, que hoje está em vários estados do Brasil? 0. Isso é honesto? Isso é ser honesto? Eu fui pessoalmente, fui por escrito ao Tribunal de Contas do Estado e do município denunciar essa coisa. Sabe o que me disseram? Quem faz isso são as agências de publicidade. As agências de publicidade são mandadas por quem? Pelo governo, pelo município, que são os maiores clientes. Então, se você fala mal do governo, se a agência tem a conta, claro que não vai mandar dinheiro para vocês. Ou você baixa a cabeça e Omite, né? omite a verdade, você recebe um trocado. Se você fala a verdade, você vai ficar a pão e água até morrer de sede e de fome. Esse é o que está acontecendo com a gente. Agora é o seguinte, a publicidade institucional, ela tem um caráter educativo. O pior, você disse, gastou-se 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 200. 1 bilhão de reais. O Estado do Ceará gastou 1 bilhão e 200 reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais. O problema pior é qual foi o efeito para a população dessa propaganda institucional. De que maneira se propagou, por exemplo, a ideia da solidariedade, a ideia da justiça. Forma educativa, né? Não, sabe o que foi? Fez com que o Camilo, sabidamente, que o pai é mais sabido ainda, que é outro 71, que quando era presidente de uma companhia aí governamental, enfim, teve problemas, cada um responde pelos seus processos. Mas como na justiça aqui do Ceará os processos não chegam ao seu final, essas pessoas ficam impunes, né? Esse 1 bilhão e 200, você já pensou quantos hospitais, casas populares, enfim, quantas escolas poderiam ser feitas em benefício da população? Quantos milhares de professores poderiam ser contratados, enfermeiros, médicos? O piso, né, doutor Tudo Badavio, isso, que só tá em publicidade. Eu proponho ao governo, se ele tem coragem, elimina a publicidade. Essa verba de publicidade, não cancela só a minha, não, cancela de todo mundo. Seja honesto, tenha coragem. Pare de dar dinheiro, cala a boca para esses órgãos de imprensa que são venais. Tenha vergonha, senhor governador. Não compre a consciência desses pobres coitados, donos de emissora de rádio, televisão, de internet, sabe? Não compre a consciência deles. Porque o senhor um dia vai pagar por isso, e caro.
Agora, já que gastou-se esse dinheiro, o importante era que o publicitário, pelo menos, tivesse esse compromisso de fazer essa publicidade ter um retorno social. Educativo. Exatamente, estimular, por exemplo, a leitura. Como é que uma sociedade vai evoluir se o garoto não sabe, não é estimulado para aprender matemática, para aprender a leitura, para saber interpretar um texto? Ninguém lê hoje na sociedade, infelizmente, Fortaleza, praticamente todas as... assistiu o fechamento das livrarias. Sim, livrarias renomadas, né, doutor Djalma? Quantos anos aí no mercado foram fechadas, né? Jornais perderam também a quantidade de impressos ou de leitores. Isso por quê? Por falta de estímulo. Paralelamente, a população envelheceu e a criminalidade aumentou. Você tem um número de universidades, faculdades espalhadas, muitas faculdades espalhadas por todos os municípios do Brasil, e, no entanto, a violência foi aumentar. Você não pode sair de casa sem ser ameaçado de ter o seu celular subtraído. Se tiver um iPhone, tem que deixar em casa, porque tem medo de andar com o iPhone. Não é só isso, não. Para não levar o seu iPhone. Empresas de segurança, de políticos, levam vantagem. Por quê? Porque a gente vai ter que pagar uma mensalidade para nossa casa não ser assaltada, enfim. Aquilo que era para ser dado, né? Aquilo que é obrigação do Estado, é obrigação do país, dos municípios, da segurança. Mas não dá, porque aquele político é dono de uma empresa dessa de segurança, faz com que a criminalidade aumente para com que ele ganhe dinheiro através de dando uma segurança para os... Bardavil, mas esse problema de, por exemplo, você não se preocupar com a educação do filho daquela pessoa que você não sabe, não, eu só tenho que me preocupar com o colégio do meu filho. O meu filho que tem que estudar no melhor colégio. Mas o filho da pessoa humilde, se ele não tiver oportunidade, se ele não for bem encaminhado, se não houver uma publicidade institucional para sedimentar a ideia da justiça como virtude, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Aí o que acontece? O cara vai ser um policial, um magistrado, um ministro, o que for, mas vai pensar só em si. Ele não vai ter aquela acessibilidade para otimizar o recurso público, para atuar com eficiência, para melhorar a vida da coletividade. Aí vai passar essa situação constrangedora que você está denunciando, em que o Estado gastou mais de R$1 bilhão com propaganda e você não teve retorno absolutamente nenhum. Pelo contrário, você silenciou os seus opositores, dificultando o acesso à crítica, que a crítica é uma forma de você ter uma contribuição, você ter uma consultoria de graça. Quanto prejuízo não houve para todos com esse desperdício do dinheiro numa quantidade tão expressiva? Isso nós falamos do governador, ex-governador Camilo Santana. E do nosso governador atual, Elmana de Freitas. Zero de publicidade na TV União. Zero. Governador, eu achava o senhor um homem sério. Prove que o senhor está fazendo a coisa certa. Prove que o senhor está usando os recursos públicos de impostos que nós pagamos, nós cearenses, nós brasileiros pagamos, usando esse recurso em benefício do povo. Eu vou ficar muito feliz. A nossa tribuna está aberta e convida o senhor, governador, que venha para cá, como já fiz esse convite várias vezes, e o senhor até hoje não foi. O senhor vai para ter outras emissoras, porque o senhor consegue calar a boca. Na nossa, nós só falamos a verdade. Se o senhor tem medo de ouvir a verdade, o convite está feito, mas nós não vamos lamber nenhum político, ninguém, nenhuma autoridade. Vamos perguntar a verdade e queremos ouvir a verdade. Ok? É isso. E a gente, para finalizar esse bloco, já está encerrando, algo que aconteceu muito, muito triste no edifício de São Pedro, que um homem, né, foi acusado... Só um minutinho. Não vamos encerrar bloco 1, não. Vamos até o final, porque eu tenho que sair às 13 horas. Tem a briga dos Ferreira Gomes, que eu quero que mostre. Pois vamos mostrar agora, então. Tem a história da Praia de Iracema hoje, aquele edifício São Pedro. Edifício São Pedro, né? Então vamos falar que logo hoje é um centro de distribuição de droga, assassinato, já teve assassinato lá. A população da Praia de Iracema hoje está desesperada porque não tem segurança nenhuma, você é assaltado a qualquer hora.
A droga é consumida abertamente. Esse próprio prédio, São Pedro, edifício São Pedro, está lá todo quebrado, lixo, todo cheio de lixo. Vem cá, o governador tem algum problema em desapropriar, em derrubar aquele prédio, porque tem gente importante e aliado que é proprietário dele, tem compromisso com ele? Qual é a parada? Pode falar. Vai ser tomada as providências, né? Porque essa pessoa foi encontrada, graças a Deus que a criança conseguiu fugir, mas ele já tem antecedentes criminais como um estupro. Então mostra aí o que, por favor. Sim, a gente pode mostrar aí, né, que a Polícia Militar do Ceará prendeu um homem de 39 anos por estupro de vulnerável. Ele foi encontrado com uma menina de 8 anos no edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema, no último domingo. O homem tem antecedentes criminais por tentativa de estupro, roubo e crime contra a administração pública. A menina conseguiu fugir e pedir ajuda aos policiais militares na base da Avenida Beira-Mar, informou a PM. E fica a pergunta, a indagação, quando as autoridades vão tomar alguma providência, né? O que é que precisa acontecer mais para que as autoridades tomem alguma providência em relação a esse edifício? Tem mais. Lá já houve assassinato lá dentro. O pessoal que usa droga, que vende droga, que, enfim, não vão comprar, não pagam, sobra e matam lá em cima mesmo. E fica por isso mesmo, porque não tem policiamento, não tem nada, está lá um antro de droga, de consumo e tráfico. Governador Elmano Freitas, eu solicito, por favor, que tome uma providência urgente, que essa história só do edifício São Pedro não se espalhe para outros pontos da cidade, ok? Tem um problema aí sério, o prédio é tombado, o Ceará tem um histórico de demolir os prédios antigos, ao contrário de Recife, que preserva a arquitetura do passado, o Ceará tem essa marca de demolir tudo. Aí tombaram lá o tal edifício lá, São Pedro. No entanto, esse tombamento, nem o proprietário pôde demolir para fazer o edifício como é tradição na cidade de Fortaleza, em muitos pontos do estado, nem o proprietário pôde, nem o Estado ou o município também tomaram qualquer providência. O que se assiste é uma degradação inaceitável com esse apossamento do prédio pelos delinquentes, com ameaça à vida de crianças e de todas as pessoas que transitam por lá. O que é que se espera? É que haja, por parte das autoridades, providência para impedir aquela degradação e que a arquitetura do prédio seja restabelecida para que a cidade, então, seja beneficiada, em última análise, com a sua arquitetura do passado. É isso. E a gente vai falar agora sobre a denúncia, né, que o Ciro fez no governo do Ceará, qual o peso das declarações de um ex-governador do estado que deixou o governo para tornar-se ministro da Fazenda. E nós vamos ver agora imagens, né, dele falando da situação aqui no governo mesmo, entre ele e Camilo. Não estou ouvindo, cadê? A gente vai ver as imagens agora. Nosso estado do Ceará está sendo destruído daquele caminho que nós trilhamos. Está sendo destruído pela traição, está sendo destruído pelo descompromisso. E eu dou os nomes aos bois. E amanhã vocês vão ver, não sai uma linha do que eu vou falar na grande imprensa daqui ou do Brasil. Está tudo dominado, que nem as periferias estão, pelas facções criminosas. Eu vou dizer para vocês, hoje no Ceará, que era famoso pela decência com que Tasso Gereissati, com que eu procuramos governar o nosso estado, hoje no Ceará não se realiza uma obra pública sem pagar propina. Uma obra pública sequer se realiza nesse estado sem pagar propina para os donos do poder que estão aí. Quem quiser investigar é fácil. Na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Superintendência de Obra, na Secretaria, enfim, todas elas estão controladas no Detran, está controlado na questão da CAGES, em todo canto. Não se realiza uma obra no Ceará sem isso. Está tudo dominado, segundo o Ciro, né? Doutor Ciro Gomes,
A imprensa toda calada, não. A TV União nunca teve medo de falar. E eu já lhe convidei pessoalmente, mandei o meu departamento de convidar para o senhor falar aqui, dizer a verdade que o senhor está dizendo. Por que o senhor não veio? As portas da TV União estão abertas para o senhor vir aqui fazer essas denúncias. Não é só desse momento que estão brigando os Ferreira Gomes, não. É qualquer momento, qualquer denúncia que tenha fato, que tenha base do que está sendo feito, dito, as portas da TV União estão aqui, já que os nossos deputados e senadores, que têm a obrigação, e os nossos vereadores, têm a obrigação de fiscalizar, no caso, os vereadores, o prefeito, no caso, os deputados estaduais, o Estado, no caso dos federais, fazer leis, e o Senado também, além de fiscalizar. Então, nós estamos aqui tentando fazer o papel desses que não tem coragem de fazer. E quando o senhor foi também, deputado, não fez. A fiscalização deveria ter feito. Então, é muito fácil jogar pedra nos outros, mas convido o senhor para vir aqui e a gente abrir as portas, as câmeras e o senhor falar realmente tudo aquilo que hoje, depois de muito tempo, eu acho que com a idade do senhor pensa diferente do que era há 40 anos atrás, né, senador? Nós estamos aqui às ordens, viu, deputado? Olha, é o seguinte, essa denúncia é uma denúncia gravíssima, porque ela impacta principalmente o contribuinte. O cidadão, todo o dinheiro do Estado provém do bolso do cidadão. Se esse dinheiro não é bem aplicado, ou se há esse tráfico de influência, ou essa má gestão, isso vai produzir um impacto negativo para a sociedade, na medida em que o dinheiro, há superfaturamento nas obras, as licitações não são feitas de forma legal. Então, além desse prejuízo imediato, você vai ter que aumentar os impostos, aumentar os tributos, porque o desperdício, ele onera a administração. Mas o que é mais triste, o que é mais deplorável, é porque quando você é governante, você está formando uma cultura, você está preparando as novas gerações para seguirem aquela linha de governança que você estabeleceu. Se você estabelece essa linha de governança na forma que o ex-governador Ciro Gomes está denunciando, aí você vai sofrer as consequências com os futuros governantes que vão gerir o Estado do Ceará. Aí você tem o exemplo do Fortaleza. Fortaleza estava na Série C, uma governança perdulária, ineficiente, de repente se reestruturou, formatou o modelo de trabalho que produziu essas contratações corretas, zelou pelo dinheiro do clube. Assim também é o Estado e o município. Se você não zela pelo dinheiro, as consequências, você não vai ter hospital de qualidade, não vai ter escola de qualidade, não vai ter professor motivado, você vai ter efeitos colaterais negativos na área de segurança. Se você está desviando dinheiro público, como é que você vai nomear um secretário de segurança para atuar com independência, com autonomia, para apurar todos os crimes? Aí começa o problema, é o problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os milicianos cresceram, as facções cresceram, porque o governo fragilizou-se a partir do governo Sérgio Cabral e outros perdulários que desviaram dinheiro do Estado. Aí perderam a moral, o crime organizado floresceu e dominou a cidade maravilhosa. Aí essa denúncia do governador Ciro Gomes, ela precisa ser avaliada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por todos os segmentos da sociedade. Para quê? Para que a governança seja feita com base nos princípios da Constituição: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Dinheiro desperdiçado, dinheiro com corrupção, a primeira vítima é a eficiência. Aí você vai no hospital público, não vai ter condição de atendimento. Por quê? Porque não foi priorizada a saúde, a educação, nem a segurança. Todos pagaremos muito caro se isso não for apurado e se não forem tomadas medidas retificadoras para que a boa governança seja implantada no Ceará para benefício de todos os cearenses. Eu espero que esses funcionários públicos, tanto legislativo, executivo, como do judiciário, que ganham um salário altíssimo, realmente vão atrás e vejam se as falas
do ex-deputado Ciro Gomes é fato. E se é fato, vamos aos tribunais e cobrar dos tribunais que realmente não ponham pano por cima e nem sentem em cima dos processos, que realmente vamos tentar melhorar o nosso Estado, o nosso país, com pessoas sérias que realmente queiram trabalhar, com lideranças novas. Esqueça esse povo mais velho, sabe? Fica só, né? Anos e anos, né? Esquece esse negócio de pai para filho. Política, eu estou né? vendo aí gente aí, pai para filho, filho para neto, e assim vai. Vamos mudar isso, vamos estar gente nova, sem nenhuma ramificação, nada. Gente que queira realmente trabalhar, viu? É um pedido que eu faço a vocês e quero agradecer a Deus esse momento de estar aqui com vocês, depois de todos os problemas físicos que eu passei. E agradecer a todos os amigos e a todas as pessoas que oraram para mim, para o meu restabelecimento. E a Deus, muito obrigado e Deus os abençoe. Olha, Rochelle, é o seguinte, a população está envelhecendo do Ceará e do Brasil, já temos uma quantidade expressiva de pessoas no Ceará com mais de 100 anos. E agora, o que é preciso? Envelhecer com dignidade. Porque também maturidade, são, né? Várias pessoas em asilo, pessoas que estão precisando de cuidadoras. É preciso trabalhar, enquanto a pessoa é nova, para que tenha uma velhice com dignidade. Por outro lado, as pessoas envelheceram, mas não legaram bons exemplos. Por isso é que nós temos essa denúncia aí do ex-governador. Não formamos grandes líderes. Houve uma preocupação de cada um com o seu interesse. Enquanto não houver a sedimentação da ideia da solidariedade, se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. Nós vamos ter ainda muito desperdício do dinheiro público, vamos ter líderes no Brasil que não têm compromisso com o bem comum, com o melhor para a coletividade. Falsos líderes, né? Eu tenho até uma pergunta para fazer, doutor Djalma. Você acha que o idoso hoje quer envelhecer no país, aqui no Brasil? Não. Quer envelhecer aqui? Quer viver aqui a sua velhice, seus últimos dias, na situação que está? É lamentável, Rogério, mas o que nós estamos colhendo agora é o que foi plantado no passado. Se nós quisermos modificar o futuro, temos que ter essa ideia da justiça como virtude. Aí você vai ter grandes magistrados, a partir da faculdade, a partir do ensino fundamental. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. E respeita o dinheiro público. Se nós sedimentarmos essa ideia, doutor Bardavil, a partir da infância, nós teremos uma nação próspera, uma nação menos desigual e menos injusta. Concordo em gênero, número e grau. Parabéns, doutor Djalma, mais uma vez. É isso. Eu vou precisar mandar agora alguns alôs aqui para Socorro e Josafá, Erivaldo, Dinasti da Silva e Terezinha Cruz. E, doutor Bardavil, suas considerações finais para a gente encerrar. Um abraço também para a dona Cleide, que assiste nosso programa diariamente e depois me liga comentando alguma coisa. Cleide, um abraço. Doutor Djalma, suas considerações finais. Eu quero parabenizar o Bardavil pelo seu restabelecimento. Deus foi generoso com ele, restabeleceu a sua saúde e ter a convicção de que a coisa mais importante na vida é a saúde, sem a qual é impossível a pessoa ser feliz. E a felicidade é o destino de todo ser chamado homem. Busque, não faça mal ao outro para ser eternamente feliz. É isso, Amém. Amém. Quero agradecer a sua audiência, dizer que amanhã é feriado, mas nós estamos aqui no mesmo horário com o Casqueiro. Quero desejar um ótimo feriado. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após o Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.